Olá, aqui estamos para a apresentação do podcast referente à exposição Loucuras Anunciadas, em cartaz no Centro Cultural Patrícia Galvão, em Santos. Desta feita, vamos falar sobre Goya gravador ou Goya gravurista. Francisco Goya é reconhecido como um dos mais importantes artistas gráficos da história da arte ocidental. Não apenas por explorar todo o potencial da gravura como linguagem artística, mas como também pelo conteúdo de sua obra extraordinária. Ele dominou com maestria a gravura em metal, ou seja, a gravura que tem como matriz uma chapa de metal, geralmente uma chapa de cobre, embora também possa ser uma chapa de zinco ou uma chapa de latão. A gravura em metal é também conhecida como calcogravura, e suas técnicas básicas são a água forte, a água tinta e a ponta seca. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas técnicas. A água forte, como se sabe, é uma gravura obtida mediante uma placa metálica polida, geralmente de cobre, e que é inicialmente coberta por uma camada constituída por uma mistura ácido-resistente e composta normalmente por cera de abelha, por betume e por uma resina. Essa mistura é conhecida como base de água forte, e ela é derretida e nivelada com o auxílio de um rolo sobre uma chapa quente, naturalmente vamos dizer uma chapa de cobre. Não é? O desenho é feito utilizando-se uma ponta de aço, assim que parece uma caneta, não é? Com a ponta dura. Não é? O gravador desenha sobre essa base, sulcando aquela película protetora, né, que está disposta sobre a chapa, deixando assim uma parte desprotegida, né, tirando a camada, aparece, né, fica livre a parte de cobre naquele local em que ele passou a ponta, né, em que ele desenhou. Né? Então protege-se posteriormente as bordas dessa chapa e a traseira também, atrás da placa, não é, com um verniz também resistente ao ácido. E mergulha-se essa chapa num banho de ácido diluído, geralmente o ácido nítrico, mas que pode ser também o ácido clorídrico. O ácido corrói a chapa naquelas áreas expostas, naquelas áreas que foram tiradas com a ponta, não é? Naquelas áreas do desenho. Né? E posteriormente a base protetora, né, é introduzida, a base protetora, ela tira-se a base com auxílio de água. Né? Em seguida, essa chapa é entintada em tinta de gravura e com a utilização de um rolinho. A etapa seguinte é a etapa da impressão, que é feita numa prensa de gravura, por compressão. Né? Então imprime-se a chapa sobre um papel, não um papel apropriado. Né? A imagem no papel sai invertida. Né? E quando o gravador quer obter uma linha mais suave na gravura, ele deixa a placa imersa, né, no ácido por pouco tempo. Então a corrosão é de menor intensidade. Quer dizer, um pouco mais de tempo de exposição da chapa de cobre ao ácido aprofunda a corrosão e as linhas ficam mais fortes na gravura. Então essa basicamente é a técnica, né, da água forte. A água, naturalmente se entende, é o ácido, né? Temos também a água tinta, que é uma vertente da água forte, né? Em que, em lugar de linhas, a gente não vai obter linhas, a gente vai obter áreas tonais na gravura.
E a base da água tinta é geralmente o pó de breu, que é espalhado regularmente assim, sobre a placa de cobre, né? Eu tive a oportunidade de assistir muitas vezes o Hans Grudzinski, um gravador que morava em Mauá, aqui no Grande ABC de São Paulo, fazer isso. Ele filtrava um pouco o breu num tecido e deixava passar o pó que caía sobre a chapa assim, de uma maneira uniforme, né? Agora, então, o breu, quando é aquecido, então ele derrete, mas ele não veda a chapa, não é? Ele deixa umas pequenas passagens, não é? Que por onde vai haver um contato, né, do ácido com a chapa. Mas em vez de sair traços, saem pequenos pontos, né, que dão origem, na impressão, a tonalidades cinzas, né? É diferente o resultado gráfico, né, da água forte e da água tinta. A água forte a gente obtém traços, e a água tinta a gente obtém áreas de tonalidade cinza, né? Goya foi um dos principais artistas a utilizar a técnica da água tinta, né, que permite obter-se uma gama de tonalidades muito interessantes na gravura. A terceira técnica é a técnica da ponta seca. Nessa técnica nós não vamos utilizar ácido para correr a chapa. É o próprio artista, né, que com uma ponta, né, resistente, né, geralmente uma ponta de aço, e também pode ser uma ponta de diamante, que é muito duro, né? Ele trabalha a chapa com esse instrumental, né? E ele faz linhas, né? Faz linhas com uma certa força, né? Para abrir um sulco na placa, mas sem o auxílio de química, né? É uma coisa mecânica, né? Então, quando a chapa perfura o metal, ela deixa uma rebarba, sabe? Nas bordas, né? E aí é que ele faz o seu desenho. Na hora, é diferente, né? Porque tem essas rebarbas. Então, na hora de imprimir, ele tem que entintar a chapa e depois tem que limpar essa chapa, não é? Limpa-se com tecido, né? E a tinta fica limpa, mas fica impregnada naquelas áreas perfuradas e nas rebarbas, a tinta fica ali perfurada, não é? Ela fica impregnada ali, não é? Ela fica retida nas rebarbas. E é por isso que esse tipo de gravura, não é? Ela apresenta umas linhas um pouco borradas, mas isso faz parte da linguagem, né? Da ponta seca, né? E assim que na hora da tiragem, né, aquilo fica de uma forma diferente, como se fosse um mata-borrão, né? O resultado assim, de uma tinta no mata-borrão, né? E assim que todavia, como a rebarba não é uma coisa muito firme, né, esse tipo de gravura não permite tiragens muito elevadas, porque ela vai modificando pela pressão, né, na hora da impressão, pela compressão, eu diria assim, né, dessa chapa sobre o papel. Ela vai perdendo um pouco, então a tiragem é um pouco mais limitada do que, por exemplo, da água forte, né? E mesmo da água tinta. Goya, ele desenvolveu, inclusive, uma técnica de ponta seca própria, sabe, que permitia controlar melhor as linhas e sombras. Ele foi um mestre nessa arte. O Goya foi um grande pintor, um pintor extraordinário, né? Um dos maiores da história da arte universal, mas ele foi também um gravador excepcional, sabe? Como poucos na história de toda a arte. O Goya, por exemplo, ele gostava de combinar técnicas, ele não trabalhava uma técnica só para obter os seus resultados. Então, ele realizou gravuras basicamente utilizando todas essas técnicas.
na mesma gravura, né? Água forte, água tinta, ponta seca, e ainda utilizava o brandidor para obter certos resultados, né? Muitos poucos gravuristas trabalharam com essa técnica na época em que Goya viveu, né? E o processo depois ele só foi retomado assim, de uma forma mais extensa no final do século XIX. Na França, por exemplo, como Degas e Pissarro utilizaram bastante essas combinações. Bem, o Goya, nós já dissemos anteriormente, né, nos podcasts anteriores, ele nasceu em 1746, na Espanha, né, e morreu em 1828, ou seja, ele viveu 82 anos. E nesse período de produção, ele produziu 4 séries importantes de gravura. Os Caprichos é a primeira delas. Os Desastres da Guerra foi a segunda série. A Tauromaquia, a terceira, e Os Disparates, jamais no fim da vida, a 4ª série produzida por ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas séries. Por exemplo, Os Caprichos ele produziu em 1799. Na época, ele tinha 53 anos de idade, né? Essa série é constituída por 80 gravuras. São gravuras satíricas, ou seja, elas criticam fortemente a sociedade espanhola da época, sobretudo os costumes dos nobres, a igreja e as superstições populares, as crenças populares. Trata-se de imagens perturbadoras, que apresentam figuras grotescas, ou seja, que às vezes provocam riso, né? E trata-se também de figuras bizarras, estapafúrdias ou caricatas, de difícil interpretação, né? Esta série foi influenciada pelo Iluminismo, um importante movimento cultural surgido na Europa, sobretudo na França, no século XVII e também no século XVIII, sobretudo no século XVIII, que foi o período áureo desse movimento. E também ela aconteceu principalmente na França, né? O século XVIII, nós sabemos, é conhecido como o século das luzes, né? É um século que promovia a razão, a liberdade e a justiça. Razão, liberdade e a justiça, né? Para os iluministas, importante era combater, vamos dizer assim, o saber e o poder eclesiástico, né? Que para eles não era uma coisa absolutamente correta. Eles acreditavam menos na fé e mais na ciência, né? O que os iluministas queriam, então, era valorizar a fé, valorizar a razão e valorizar o saber científico, a ciência principalmente, né? Menos do que a fé e dogmas, coisas dessa origem, dessa natureza, né? Então, o iluminismo, ele rompeu com o teocentrismo, que era uma doutrina que colocava Deus no centro de todas as coisas. Ele queria que a ciência fosse realmente o protagonista do conhecimento humano, né? A obra de Goya, então, por essa razão, ela critica frequentemente a igreja, assim como critica o autoritarismo dos nobres, né? E coisas do gênero. São ideias tão poderosas que influenciaram artistas, intelectuais, não só da época, mas até hoje. As ideias dos iluministas e, por extensão, as ideias do Goya têm uma força muito grande no pensamento, né, atual, moderno e contemporâneo, né? E essa série, a primeira, que eu disse, a série Os Caprichos, ela foi iniciada em 1797, mas ela foi publicada 2 anos após.
né? Goya, todavia, retirou do mercado, pouco depois do lançamento dessa série, né, por receio a represálias por parte da Igreja Católica, principalmente por causa da Inquisição. E o que era a Inquisição? A Inquisição era um tribunal que julgava aqueles que não seguiam a ortodoxia católica, aplicando penas severas às pessoas contrárias, né, a esses ditames, né? E essas penas chegavam até a morte, né? O poder era muito grande na mão da Igreja na época. A Inquisição, por outro lado, estava em pleno vigor na época em que viveu Goya. Ela só foi extinta na Espanha em 1834, 6 anos depois que o Goya morreu. Então Goya viveu um período forte da Inquisição, mas também viveu o declínio da Inquisição, né? Porque as ideias iluministas e tal conseguiram vencer essas práticas, né? E essa cultura de poder julgar as pessoas por crenças religiosas e por dogmas, por essas coisas todas. Mais uma vez eu digo, foram muito poderosas e têm influência até hoje. Muitos artistas ainda trabalham, né, inspirados nas ideias do Goya.